Olá, eu sou a Helga e com esse vídeo eu quero hoje iniciar uma série sobre os Illuminati. A primeira vez que eu ouvi falar de Illuminati, eu disse, imediatamente, teoria da conspiração. Eu hoje estou completamente convencida de que os Illuminati existiram em algum ponto da história. 3 importantes documentos falaram da existência dos Illuminati. Não foram documentos quaisquer. Pessoas autorizadas vieram a público e citaram a existência dos Illuminati. A verdade é que a história que nós aprendemos no colégio, na universidade, foi distorcida, né? E também, algumas vezes, destituída de importantes, fundamentais fatos, sem os quais é impossível você compreender a história de uma maneira que lhe motive. Então você vê muitas pessoas, quando na época de estudante, achavam um saco a história. Ter que estudar a história, decorar aquele monte de data, saber aquele monte de guerra, saber os nomes dos diversos protagonistas. E sempre o aluno mais inteligente se pergunta, mas por quê? Para quê? De que me serve? Então, o problema é que a história foi ensinada de uma forma que lhe foi retirada fatos históricos super importantes para que ela aparecesse brilhante do modo que ela ocorreu. Então, torna-se sacal, desinteressante, pelo menos na época de escola, poucos são os alunos que realmente chegam a estudar a história de uma maneira investigativa, digamos assim. No colégio, eu me perguntava, mas quando chega a hora das provas que eu vou estudar as coisas pelo livro, eu acho até interessante, tinha vontade de saber mais. Só que naquela época nós não tínhamos o Google, nós não tínhamos internet, então o material que nos chegava era muito restrito. Então, se sobre um determinado tema nos diziam um parágrafo, você ficava com aquela, como se tivessem dado um doce e tirado da sua boca. Isso era o que eu sentia. Eu tinha vontade de saber mais, só que não tinha como saber. Inclusive porque na minha cidade, Fortaleza, a gente não tinha bibliotecas maravilhosas, né? Então, o acesso à informação real era muito difícil. E hoje eu sei que mesmo que eu tivesse o acesso a essa biblioteca maravilhosa, eu tinha uma boa biblioteca em casa. Meu pai sempre foi super cuidadoso em construir uma biblioteca para nós. Trazia livro para mim semanalmente. Mas isso aí, hoje eu sei que mesmo que eu tivesse a maior biblioteca da cidade, ainda assim teriam faltado a mim fatos históricos super importantes que foram escondidos não só de mim, como de todo o mundo, inclusive em outros países, não só no Brasil. Então, a verdade é que o que a gente viu nos livros e depois continuou vendo nos meios de comunicação, no cinema, na televisão, sempre aqueles mais perspicazes fazem a pergunta, mas será que é essa toda a história? E hoje, com a internet, muita gente está vendo que realmente não era aquela toda a história. Esconderam coisas de nós, mentiram para nós e omitiram muitas coisas importantes. Então, agora eu vou citar o George Orwell, que foi o autor de 2 livros muito interessantes, que eu li. Um chama-se 1984, uma distopia, quer dizer, o contrário da utopia, né? Aquele mundo horrível. É ali que se cita o tão famoso Big Brother, o grande hermano, como se diz em espanhol. Essa expressão que hoje é tão comum, Big Brother, vem daí, desse livro do George Orwell, que era em inglês. E o outro livro também foi Animal Farm. É uma metáfora levada... Era uma fazenda onde havia vários animais e ele colocava na voz dos animais diálogos que ele imaginava como sendo de pessoas, né? Contra o sistema ditatorial e tal. Enfim, George Orwell disse uma coisa muito interessante sobre história. A maneira mais eficaz de destruir um povo é apagar, destruir os meios que ele tem de compreender a sua própria história. E o outro que eu queria citar era Cícero, que foi o senador romano, que disse que ignorar
o que aconteceu antes de que nós nascêssemos é o caminho mais fácil para que vivamos sempre como crianças. Claro, a criança ela não pode se defender. A criança ela não tem os meios de defesa porque ela é ignorante, né? Não sabe ainda. Não teve ainda o tempo e o amadurecimento para construir as armas que vai fazer com que ela possa se defender diante das vicissitudes da vida. E uma pessoa também que ignora a sua história não pode defender-se quando chega, por exemplo, um político ou qualquer pessoa querendo impor algum tipo de política para o seu país. Então a história é importante para nos conhecer, conhecer a história do nosso país, ter orgulho, inclusive, e não só do nosso país, como a história do mundo, ter uma compreensão e um orgulho da história humana, que, apesar de ter tido muitas coisas ruins, também teve... nós estamos aqui, chegamos aqui. Então, houve muitas vitórias nas batalhas que nós travamos. E nós estamos aqui, talvez melhor do que nunca, entre aspas, né? Realmente, o mundo que nós vivemos hoje é praticamente distópico, mas é um mundo que nós nunca tivemos o que nós temos hoje, por exemplo, a internet. Bom, esse é um assunto que... Saber se o mundo de hoje é melhor do que o passado, tem gente que diz que o melhor tempo era aquele em que as nossas avós colocavam as cadeiras nas calçadas, a gente saía, jogava bola na rua sem nenhuma preocupação de insegurança nem nada. Então, voltando para a história, que é fascinante, o problema com ela é o modo como ensina, porque os que fizeram as nossas bases da educação, não só no Brasil, como em vários países, quiseram realmente esconder muitas partes importantes da história. Então, voltando para os Illuminati, eles existiram e a gente nota hoje, muita gente no mundo hoje tem uma percepção, digamos, uma percepção de que existe muito mais escondido do que aquilo que nos mostram na televisão, nos noticiários, nos jornais, que são controlados pelos políticos, né? Não só pelos políticos, como também por uma intelectualidade que é a que escreve os livros e é a que, juntamente com os governos, trabalham para esconder e distorcer a verdade dos fatos históricos. Então, os Illuminati existem. Houve 3 pessoas autorizadas que citaram a existência do Illuminati, que foram o Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, outro foi Leon Trotsky, foi um líder bolchevique, né, que teve que fugir da Rússia quando, tendo morrido o Lenin, o Stalin entrou em pugna com ele e o Stalin, pela liderança do Partido Comunista, do poder na Rússia, e acabou que ele teve que ir embora, passou por vários países na Europa e terminou no México, onde foi assassinado a mando do Stalin. Eu queria aproveitar a oportunidade de citar um livro que eu li, muito interessante, sobre a vida do Trotsky. Na verdade, é uma parte ficção e parte histórica, mas muito bem fundada historicamente, que é o livro do Leonardo Padura, O Homem que Amava os Cachorros. Eu li esse livro em espanhol, El Hombre que Amava los Perros, e eu sei que existe em português, e eu recomendo vivamente a leitura desse livro, porque é muito apaixonante, no sentido de que você está bem escrito e você não quer largar o livro. Então, o outro pessoa, nesse caso, uma pessoa jurídica, autorizada, que falou sobre os Illuminati, foi o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, através de um report, de um relatório oficial, né? E eu quero pegar aqui o meu caderninho e citar exatamente, ipsis literis, o que disseram essas 3 pessoas sobre a existência do Illuminati, né? Winston Churchill, quando falou dos Illuminati, disse o seguinte: dos dias de Spartacus Weishaupt era o homem principal por trás
desse grupo Illuminati. É a referência principal, o fundador. Fundou os Illuminati no dia 1º de maio de 1776. E veja bem, 1º de maio. Há quem diga que essa data, 1º de maio, mundialmente famosa, Dia do Trabalho, muito relacionado com partidos de esquerda, né? Que dizem que nós comemoramos essa data, na verdade, muito menos porque é o Dia do Trabalho, muito mais porque naquela foi a data em que foi fundado a seita, digamos assim, dos Illuminati. Então, vamos ver. O que foi que disse o Churchill? Dos dias de Spartacus, que era como era chamado o Weishaupt, né? O que fundou a ordem secreta dos Illuminati, até aqueles dias de Karl Marx, essa conspiração mundial está constantemente crescendo para a derrota da civilização e a reconstrução da sociedade. A gente já sabe o que é isso, né? Sobre a base de um bloqueio do desenvolvimento, da maledicência invejosa e de uma igualdade impossível. Isso é muito típico das esquerdas, dos partidos socialistas e comunistas. Jogou um papel definitivamente reconhecido na tragédia da Revolução Francesa. Olha aí. Então, Churchill relacionando os Illuminati com a Revolução Francesa. Tem sido a mola principal de todos os movimentos subversivos durante o século XIX. Quer dizer, os anos de 1800 foram dominados pelos influência Illuminati. E, como ele diz também, que os Illuminati jogaram um papel definitivamente reconhecido sobre todos os movimentos subversivos, né, depois da Revolução Francesa, de que nós concluímos daí? Que anarquismo, comunismo, nazismo, tudo isso que entrou até o século XX e está presente no XXI, né, também. Então, podemos dizer que o Illuminati domina o panorama até hoje. Essa é uma conclusão que se pode tirar do que foi dito pelo Winston Churchill. Então, agora eu vou fazer a citação do que disse o Trotsky. Trotsky disse o seguinte: os Illuminati, que foram os precursores da Revolução Francesa, em sua esquerda, culminaram com os Carbonari. Ele não fala da direita, mas em sua esquerda, culminaram com os Carbonari. Então, você está aí o Trotsky, um líder comunista, vindo a público para dizer, em sua biografia, viu? Em sua biografia, Minha Vida, My Life, ele diz isso. Então, como é que a gente pode hoje dizer que é teoria da conspiração? A existência dos Illuminati não é. E o terceiro que eu citei, a terceira autoridade, né? Que é o Report of the... que é o Estado da Califórnia, através do seu Report of the California State Investigating Committee on Education, de 1953. 1953. Então, esse informe oficial, esse relatório oficial, em 1953 já reconhecia a existência pregressa, mas acabamos de dizer que pode se concluir que está aí até hoje, dos Illuminati. E o que foi que disse esse report? Disse o seguinte: o chamado comunismo moderno é aparentemente a mesma hipócrita e letal conspiração mundial para destruir a civilização que foi fundada pela ordem secreta dos Illuminati na Baviera no dia 1º de maio de 1776 e levantou sua impiedosa cabeça em nossas colônias americanas, as 13 colônias americanas, que formaram o que hoje são os Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, no período crítico antes da adoção da nossa Constituição Federal. Então, aí estão as 3 autoridades das quais eu havia falado, que chegaram a dizer publicamente que os Illuminati existiram. Uma coisa mais que eu gostaria de dizer, 2 outras coisas, é que existem dois livros principais
que chegaram a estudar com detenção, com muita atenção, a existência e os planos dos Illuminati. Foi um livro chamado Proofs of Conspiracy, Provas de uma Conspiração, Proofs of a Conspiracy, do John Robinson. Esse John Robinson era um inglês que foi convidado por Weishaupt, Adam Weishaupt, que era o fundador dos Illuminati, para conhecer o grupo, mas acontece que John Robinson, que era membro da maçonaria, e aí nós temos que chamar atenção para uma coisa aqui, a maçonaria, que hoje a gente conhece, que está atuando hoje, é a maçonaria chamada maçonaria especulativa, mas antes de sua existência, havia a maçonaria original, que era maçom em francês, quer dizer construtor, né? Então, os maçons eram a reunião de construtores que levantaram as catedrais católicas. Então, o que acontece? Que John Robinson, quando foi convidado por este Adam Weishaupt para conhecer o grupo dos Illuminati, ele chegou a conhecer algo daquilo ali, bastante, para escrever um livro, por sinal, e ficou tão impressionado que decidiu colocar no papel, realmente, escrever um livro para advertir os seus companheiros maçons, veja bem, maçons construtores, de que havia uma conspiração muito perigosa que estava querendo apoderar-se da maçonaria. Por quê? Porque, na verdade, o Weishaupt, quando convida o Robinson, que ele quer exatamente infiltrar a maçonaria, porque os Illuminati, que foram fundados na Baviera, estavam sendo perseguidos pelo governo da Baviera. Como de fato foram, inclusive, pensou-se em um momento que os Illuminati tinham acabado porque houve um golpe forte de parte do governo com relação ao grupo Illuminati. Por fim, é importantíssimo dizer, isso é fundamental, porque daí parte toda a importância de estudar esse grupo e de tê-lo muito em vista, não perdê-lo de vista. Quais são os dois princípios dos Illuminati? Primeiro, que eles querem um mundo sem Deus, um mundo anti-Deus, um mundo em que Deus retira-se do ambiente público, né? Da vida pública, desaparece Deus da vida pública. Nós já estamos vendo acontecer isso aqui na Europa, né? Em 2019 que nós estamos, a maioria das escolas num país como este, Espanha, já não tem o ensinamento de religião. Ou se tem ainda, estão quase perdendo, porque os católicos lutando ferrenhamente para manter o direito de seus filhos, e católicos também da própria igreja, direito de a igreja ensinar os princípios do catolicismo. E eu estou falando catolicismo, mas também a gente pode falar de maneira mais geral, cristianismo, né? Outro exemplo é que no Natal, por exemplo, antigamente, nós tínhamos, que numa cidade como esta, nós tínhamos o presépio de Natal em tamanho real, enorme, ocupando toda a praça da catedral da cidade. E, de uns anos para cá, um governo de esquerda retirou a possibilidade da Associação de los Belenistas, que é o pessoal que trabalha o ano todo para organizar este presépio, né, em tamanho grande, com as figuras em tamanho real de Maria, de José, Jesus na manjedoura, todos aqueles animais, os 3 reis magos, isso em tudo dá um trabalho imenso de fazer. Então existem associações que fazem isso, e agora eles tiveram que mudar a sua estratégia e fazer as figuras pequenas de outra forma. Enfim, é assim hoje que está o presépio aqui. Quer dizer, Deus tirado do espaço público e levado para o espaço privado. Porque no espaço público, né, você não pode ter Deus. Isso daí, inclusive, para mim, o núcleo central de tudo que nós estamos vendo
hoje acontecer sem pé nem cabeça, essas notícias absurdas de que eu já falei tantas vezes, você vê claramente que tudo que está aí é uma tentativa da destruição da civilização ocidental, que é cristã, como foi dito aqui por Churchill, que nós vimos aqui a citação, e também foi dito pelo estado da Califórnia, né? Destruição da civilização. Então, a outra coisa também é uma pugna, ademais de retirar Deus do espaço público, também o outro princípio do Illuminati é a pugna por um governo mundial único, um governo mundial único, para que sejam eles, os Illuminati, os que estejam a cargo deste governo. A coisa é séria, a coisa diz respeito a todos e cada um de nós as nossas famílias, nossos amigos, nosso modo de ser e de estar no mundo está ameaçado por isso daí, uma conspiração que muita gente ainda não quer reconhecer como real fato histórico, mas que aí estão as provas de que é um fato histórico. Pretendo voltar sobre esse assunto ainda, porque, como eu disse, isso aqui vai ser uma série sobre os Illuminati. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe, dê um like, porque isso ajuda a promover o canal e para que os algoritmos do YouTube indiquem para outras pessoas. E inscreva-se no canal se você quiser voltar a ver mais sobre os Illuminati. Obrigada.